Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, pois Ele é maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Amém? Bem-vindos sejam todos, pois Ele é maravilhoso, Ele é justo, perfeito e fiel é o nosso Deus, a sua palavra. Graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos, que assim o Espírito Santo de Deus encha a cada um de vocês do seu amor, da sua graça maravilhosa, pois Ele é o único que pode tudo e todas as coisas em nossas vidas. Graças a Deus. Então, vamos aqui a palavra maravilhosa para essa noite de hoje, com o tema A Falsa Graça. Amém? Este é o tema de hoje da nossa live abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos irmãos aqui em Sobradinho, né? Todos eles que têm nos acompanhado, todos os irmãos. Se eu for citar o nome de todo mundo aqui, fica, né, extenso a live, mas que o Espírito Santo de Deus continue aí abençoando a cada vida, cuidando de cada um de vocês, pois é Ele que cuida de cada um de nós. Amém? A graça e a paz também para os nossos irmãos aí, os internautas de plantão, né? Pessoal que fica aí acompanhando os nossos vídeos aí no Facebook e também pelo YouTube. A graça e a paz para todos vocês e também os nossos irmãos lá em Tapera que têm nos assistido, lá na Catinguinha, no Roçado, Agrovila Maçangano, tem aqui também no sítio São João. A graça e a paz para todos os irmãos lá no sítio São João, para minha irmã e amiga e tia Neguinha, suas filhas, né? Rosilda, sua filha Clécia e também as outras no momento que não lembro o nome, e para todo o mundo lá também que mora lá vizinho a eles lá nos Caroca, meus irmãos, parentes, né? Lá nos Caroca, um abraço aí para vocês todos em nome de Jesus. Amém? E também mandar a graça e a paz aí para o nosso irmão dispenseiro fiel, pregador do Ministério Nova Sião, Deraldino Costa. A graça e a paz para você, meu irmão. Nosso irmão Elivelto também, pregador aí da graça de Deus, está aí no YouTube também. A graça e a paz para o nosso irmão Elivelto. O nosso irmão Elson de Jesus, né? Também na Bahia, pregando o Evangelho da Graça, que Deus continue abençoando a sua vida. E também o nosso irmão maravilhoso, abençoado, Ricardo Costa, um abraço para o Senhor, meu irmão, a graça e a paz. E também nosso irmão aí, guerreiro, que tem enfrentado aí esta batalha travada contra o sistema religioso, não contra as pessoas, os irmãos, mas sim contra a religião. Religião. Nosso irmão Geraldo Moraes, um abraço para nosso irmão Geraldo Moraes também. E assim vamos aqui os agradecimentos encerrando. Que Deus continue aí usando a cada um de vocês que prega a graça de Deus. Amém? E eu sou José Ferreira, como tenho sempre, né, às sextas-feiras aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus, abençoando aí a vida de cada um de vocês com o Evangelho da Graça. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia para a gente começar em Romanos, capítulo 11. Amém? Romanos, capítulo 11, no versículo 2, nós vamos ler até o 6. Romanos, capítulo 11, versículo 2. Amém? Quem encontrou, diga amém.
Como falei, o tema da nossa mensagem de hoje, no capítulo 11, no versículo 2, diz: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz que Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a respeito divina? Fez uma pergunta, né? Mas que lhes diz a respeito divina? Reservei para mim 70.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, outra maneira, a obra já não é obra. Amém? Vamos orar a Deus sobre esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Cristo ressuscitado, pois é que use-me, pois eu irei usar a tua palavra. Paixão, misericórdia, pois sei que tu és misericórdia. Daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, quem sabe é o Senhor. Mas desde já eu já te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida neste dia de hoje, pois tu és maravilhoso, grande e perfeito. E também sou grato ao Senhor por cada vida, meu Pai, que hoje também se encontra, meu Pai, aí passando dificuldades, se encontra aí, meu Pai, enfrentando esta pandemia, que o Senhor continue cuidando de cada uma dessas pessoas e aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Isso que eu te agradeço em nome de Cristo ressuscitado, assim seja em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 5 e no versículo 6, aonde o apóstolo Paulo fala com os irmãos lá em Roma, né? Estava lá e ele falando essas coisas. Ele diz: Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Quem era este remanescente? Cristo, né? Não é pelas obras. Amém? Se nós vivemos por graça, já não é mais pelas obras. Amém? Como muitas vezes a gente vemos aí muitos pregadores pregando para as pessoas, dizendo que está fazendo a obra, que vive a obra de Deus. E a obra de Deus, irmão, é perfeita. Amém?
A obra de Deus foi feita ali, quando Jesus veio como homem, carne e sangue a esta terra, que ele veio concluir, cumprir toda a sua perfeição, mostrando a existência humana, que ele era soberano, que poderíamos viver em graça, em paz, em comunhão um para com os outros. Crê em quem? Pegar, amém? Como muitas vezes a gente temos visto aí, e como já participei também, não posso, né, se omitir, negar, já participei muito desses movimentos aí, porque fui ensinado desta forma. Pensava que o que estava fazendo estava agradando a Deus, como muitas vezes muitos pensam que aí não é. Chega aqui na frente que a gente fala que todas essas coisas foi por Cristo cumprida, que nós não precisamos simbolizar mais nada, que nós temos que viver a graça de Deus, pois todos nós estamos debaixo da graça do Senhor. Quando é a partir do momento que nós estamos em graça, então nós deixamos de lado as obras, rudimentos da lei. E o que seria rudimentos? Rudimentos da lei era o quê? A Páscoa, né? Judaica, batismo nas águas, era principalmente o homem em primeiro lugar, porque o meu pastor disse que é assim que vai ser. Só que não é dessa forma. Deixa eu ser bem claro aqui. Eu não estou aqui para acusar A ou B ou quem quer que seja. Nós estamos aqui, não sou eu, como muitos irmãos aí que pregam a graça de Deus. Nós não somos contra os irmãos, contra é o que se prega a eles, o que é ensinado. Doutrinas de homens que não de oração, e você, depois da oração, tomar aquela água, e aquela água vai fazer milagre, vai operar. Quem pode tudo e misericórdia. Não é da forma como muitas vezes já vi, homens até conhecedor da lei, né? Tem até o zelo, como diz. Ah, mas Abraão devolveu o seu dízimo. A quem Abraão devolveu o dízimo? Me diga, foi para Deus que Abraão devolveu o dízimo? E, para quem não sabe, aquela passagem, Abraão levou em quê? Em alimento. E hoje é todo final de mês, os irmãos, os seus ouvintes, que eles são obrigados, o dízimo é obrigação. Não, não é, pois você não é judeu, pois você não vive mais debaixo dos. Você está fazendo isso, você está indo contra o evangelho da graça de Deus. Se você pode
contribuir com 10%, amém. Eu posso ajudar uma pessoa, ajude. Mas você entrar em uma situação como essa, onde muitos tiram proveitos, e o que eles mais ensinam às pessoas é dar demônios para as pessoas, é ensinar as pessoas, porque isso você só se vê dentro os outros, a não ser dentro das igrejas evangélicas. Ah, porque o diabo é sujo, ah, porque a pombagira está tomando de conta, porque o tranca-rua é o Zé Pilintra, e aí vai. Só que não é dessa forma. Hoje, em graça, nós não vivemos onde o achismo toma de conta. Como uma vez eu conversando com um certo cidadão, ele até é pastor, né? Porque pastor me dizia o seguinte, que eu era um herege, porque eu estava ensinando as pessoas a não devolver o dízimo. E eu pergunto, aonde foi que ele mais, de maneira nenhuma. Nós não somos obrigados a viver desse jeito. Se você faz isso, se você continua tirando, né? Como eu costumo dizer aqui, se você quer continuar sendo ladrão do seu, veja, ajude as pessoas, aonde muitos dizem não, é obra de Deus. Então, se você vive da obra de Deus, é assim, de graça recebei-vos e de graça. Para quê? Para ter os status, para andar, não porque eu sou o pastor aqui, você está querendo tomar a frente. O pastor para mim, não. Pastor para mim é simplesmente um homem normal, um homem comum, igual a mim. Ensina aos seus ouvintes fábulas, histórias. Em vez de ensinar às pessoas que o batismo foi na cruz, não, eles ensinam que o batismo tem que ser nas águas para a remissão de pecados. Agora eu lhe digo, qual pecado temos nós hoje? Qual pecado você tem? Da lei. Nós vivemos em graça. Então, em graça não existe batismo nas águas. O batismo é no Espírito. Amém? Está lá em Romanos 6,3. Amém? Nós fomos batizados na cruz com Cristo e não nas águas. O seu velho homem ficou crucificado com Cristo. Você já prestou atenção que quando uma pessoa ele decide, né, como no sistema religioso é assim, primeiro você vai, escuta ali, no final da reunião vem o apelo, você aceita a Jesus. Ali, segundo eles, dizem deixar o velho homem para trás e agora você será uma nova criatura. Só que não é desse jeito. Amém? Seu velho homem ficou na cruz. O teu espírito está puro. O que existe em você hoje são obras e feitos da carne.
Graças a Deus, entenda isso. Hoje, o pecado que assolava aquele povo no velho pacto era a transgressão da lei. Hoje, na nova aliança, em graça, são obras e feitos da carne. Isso não é imputado a nós como pecado. O homem está cheio de falhas, de erros, mas ele pode viver bem. É frear os seus impulsos, é frear a sua carne, como tem dito o nosso irmão nas lives dele, temos que esmurrar a nossa carne, acabar com ela. Como? Freando as atitudes, freando os impulsos, as vontades. Amém? E não como muitos ensinam por aí, que para que você tenha uma comunhão com Deus, você precisa participar todo final de mês da bendita Santa Ceia dos homens. Uma vez onde eles celebravam o quê? Porque da igreja o presidente é Cristo, amém? Cristo ressuscitado. Tomaram esta atitude de fazer toda vez mensalmente. Por que mensalmente? Porque abra sua mente. Final de mês é dia de pagamento. Eu estive, era desse jeito. Se fazia no domingo do mês, porque ou ao do mês você participa a obra. Querido, a obra de Deus ela é perfeita e continuará. Como você é maravilhoso aos olhos de Deus, a perfeição que há em você é no Espírito, porque Cristo te fez assim. E não há como de pão Cristo é um pedaço de pão, onde o corpo de Cristo são vidas, é carne. Somos cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo, o templo, moral. E não é. É uma falsa graça, uma falsa doutrina. E já tem feito do Evangelho de Cristo outro Evangelho, apesar de que não é outro. Amém? Não há um novo. Sempre aqui para mostrar a verdade aos irmãos. Andar sem rudimentos, é você andar sem simbolismo. Nós não temos que simbolizar nada e nem tampouco participar de campanha nenhuma para adquirir algo de Deus ou de qualquer tipo de reunião que venha te fazer crescer financeiramente. Você tem que trabalhar
e não você participar de cultos ou de reuniões, cultos pagãs, amém? Pelo contrário, em vez de você receber, você vai atirar o que você já não tem. Vai chegar ao capítulo 1, no versículo 15. Olha só o que diz. Gálatas 1,15. Diz assim, ó. Mas parou e parou desde o ventre da sua mãe. Aí ele continua no 16. Não consultei a carne nem sangue. Em outras traduções, apóstolo nenhum. Aí ele era um apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei eu não consultei nem carne nem sangue. Pedro, eu agora estou pregando esse evangelho aqui da graça que Deus me deu. E Pedro ia dizer, Paulo, para com isso, você está louco. Você não pode fazer isso. Porque é desse jeito. Eu tiro por mim um exemplo, amém? Eu tiro por mim que quando eu estava no sistema religioso, eu era considerado assim. Eu era o doido da situação. Quem era louco era eu. Por quê? Porque eu questionava. Porque eu perguntava, mas por que isso está assim? Por que isso aqui está dessa forma? Por que um diz uma coisa e outro diz outra? Por quê? Porque estava abrindo-se os meus olhos. O véu estava sendo tirado. Amém? E quando verdadeiramente o véu caiu, meu irmão, só bênção. Até hoje eu digo para vocês que não tem coisa melhor do que você estar em uma reunião em graça. Amém? As nossas reuniões em graça, queridos irmãos, não é para contribuição financeira. A nossa reunião em graça é alimento para o espírito, aonde você entra alegre e sai daqui feliz, regozijado. Amém? Você sai daqui com. E quando você vai no sistema, escutar dentro de do que quer que seja, amém? Lá dentro, isso para mim não me importa. O que interessa é que você abra o evangelho e veja com seus próprios olhos e preste atenção para que Deus abra e tire o véu do seu rosto, para que você aprenda o evangelho da graça de Deus. Amém? Para que você compreenda que não há graça te dar demônios, vão te dar ver com a sua esposa. Em graça não há.
Nada disso. Termina a reunião aqui, eu não vou chamar nenhum irmão para a gente conversar, bater um papo, perguntar a ele como é que está o casamento dele. Pelo contrário, a gente passa. Ah, mas eu sou um autêntico cristão, um autêntico homem de Deus, justo, íntegro. E em você tem que haver palavras boas, palavras que edifiquem, palavras que levem as pessoas acima, que coloque aquela pessoa que está para baixo para proveito da situação. Vocês aí que são aposentados, né? Que tem a sua aposentadoria ou aquele que tem o seu emprego fixo, ele ama, eles amam e botam essas pessoas no melhor lugar, dão cargos, ajeita aquela pessoa. Se não tiver dinheiro, eu digo para você, o que eles chamam, o que eles colocam logo, diz, mas nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar o pastor, nós temos que pagar fulano, temos que pagar cicrano. Eu não sou contra, amém? Não sou contra se você tem um espaço onde você aquele ambiente seja pago, mas que ali dentro seja pregado o evangelho da graça de Deus, para que saibam que eles estão contribuindo para o crescimento deles, amém? Não para o crescimento de outro que está lá do outro lado do mundo, onde quer que seja. Você contribui aqui e o que você contribuiu é tirado dali. Por quê? Porque eles dizem que não pode tirar dos dízimos e nem das ofertas, porque é para mandar para o presidente da igreja fazer as missões, fazer os trabalhos missionários. Uma grande mentira, irmão. Eu digo a você que é mentira porque eu já participei. Irmãos, ou dos como sempre disse, ao que eles pregavam, ao que eles ensinavam ao povo, ou como até hoje continuam ensinando. É fazendo campanha, é dando suco, é dando unção com óleo, é fazendo orações vãs, dizendo que Deus está curando. Quanto Deus está preocupado, irmão, contigo, no teu espírito. Deus está preocupado com você, no teu espírito, não é o que tu faz na tua carne. Você tem que fazer. Ter esse discernimento. Você tem Hebreus, agora Hebreus no capítulo 1, versículo 14. Olha só.
Amém? Glória a Deus, todos encontraram? Leiam comigo. Olha o que diz aqui Paulo aos Hebreus. Não de herdar a salvação, como muitos hoje pensam que nós vivemos debaixo da proteção de um anjo. Nós não vivemos mais sobre a proteção de anjos. Nós vivemos hoje sobre a proteção do Espírito. Amém? Em graça não tem anjos. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos basta. Antigamente, quando Cristo foi à cruz do Calvário, né? Ainda como Jesus de Nazaré, o que acontecia? Revelava-se aquele sonho. O anjo trazia, que era o mensageiro, e para quem não sabe, como tem muitos aí, como tenho dito, profetas estes, né, que andam profetizando, diz, todas aquelas profecias que vinham para Israel eram profecias. Homens, naquela época, o anjo trazia e ali aquela profecia acontecia. Por quê? Porque era determinação de Deus e era por intermédio de anjos no velho pacto, mas na nova aliança nós não vivemos debaixo de cobertura de anjo nenhum. Não existe essa de você falar com a pessoa, eles, os anjos de Deus te guardem. Para ela, diz, irmão, me perdoe, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos dá o entendimento, é quem nos dá a alegria. Anjos não. Amém? Então, 2 aos Coríntios, capítulo 3. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo como não será de maior glória? Paulo dizendo aqui aos irmãos de Coríntios, nas antigas, no velho pacto, na velha aliança, tinha sim a sua glória, os anjos, e agora, na nova aliança, como? Como não, né? Sou eu que estou dizendo, está escrito, amém? Nós não vivemos debaixo de cobertura de anjo nenhum. Isso não acontece mais. Nós vivemos sobre a cobertura do Espírito. Este sim, o ministério de maior excelência, a cobertura do Espírito e não anjos. Amém? Que fique bem claro. O versículo 9 ele diz: porque se o ministério da condenação, esse ministério da condenação que ele fala,
era a lei de Moisés. Amém? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que foi a justiça de Deus. Nós não vivemos por simbolismo. Nós não vivemos por achismo. Ah, porque eu acho que se a gente não fizer. Não, irmão, não é assim. Propósito, eu vou receber isso, eu vou ganhar aquilo. Não vai. Pelo contrário, você vai se inflamar mais ainda, vai se inchar de fermento. Amém? Então, veja aqui, para a gente. Veja aqui, Gálatas, agora no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Hoje é sexta-feira, né? 16 de abril de 2021. Amém? 16 de abril de 2021. Para quem está chegando agora, o tema é a falsa graça. Amém? A falsa graça. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 18, para a gente encerrar. Edificar aquilo que destruiu, constitui-me a mim mesmo, isso, que ele, se voltasse a fazer, a viver como vivia, ele se tornaria um transgressor. Ao 19, ele diz, porque eu, pela lei, estou morto. Estou crucificado com Cristo. E a vida que agora o 21 provém, se formos viver pela justiça da lei, Cristo Jesus morreu em vão. Então não faça nulo a graça de Deus. Viva intensamente todos os dias como se fosse o último. Que você está fazendo a obra de Deus, querido, para quem não sabe, não é servido por mão de homens. Deus é servido por ele, não é servido por mão de homem. Nem tampouco precisa de nenhum de nós para fazer algo, ou para que a gente possa orar e pedir, ou intermediar por alguém, ou pedir para que Deus não faça isso porque você gosta daquilo. Querido, Deus nem tem dado. Fica essa alerta. Não todos aí agraciado, que o Espírito Santo de Deus continue enchendo a todos
às 17 horas, louvando a Deus com alegria. E depois do louvor, o nosso irmão dispenseiro fiel da palavra de Deus, Deraldino Costa, amém? O nosso irmão aí em Cristo, em graça, trazendo aí a palavra para vocês, amém? Então, fiquem todos na paz e, se Deus permitir, até amanhã.